Bom, vamos começar a correção então da nossa primeira aula dos exercícios de fixação. Vamos lá. Primeiro, analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta. Vamos para a letra A. O continente americano é subdividido em 3 porções, norte, central e sul, sendo na porção austral onde fica a maior parte do território brasileiro. Bom, aluno irado, não esqueça que a palavra austral significa sul, né? Então, essa alternativa ela está correta. O continente americano ele é subdividido em América do Norte, Central e do Sul. Sendo na porção austral, que é sul, fica a maior parte do território brasileiro. Vamos aqui, então, à próxima, tá? A América do Norte possui 3 países, o Canadá, os Estados Unidos e o México. Sim, verdadeiro, né? Muitos alunos acham que o México fica na América Central, não, e você sabe que o México fica na América do Norte. Letra C. A América Central possui 2 divisões, a insular e a istmica, né? A insular das ilhas e a istmica continental. Beleza. O Haiti, um dos países mais pobres do continente, se localiza na porção insular, junto com a República Dominicana. Verdadeiro também esta alternativa. Vamos à letra D. A América do Sul possui países andinos, platinos das Guianas e o Brasil. Apesar de possuir a Bacia do Prata e o Planalto das Guianas, né, por ser um país continental, o Brasil não entra nessa subdivisão. Sim, o Brasil ele tem a Bacia do Prata, né, como se fosse um país platino, tem o Planalto das Guianas, como se fosse um país da América das Guianas, só não tem a Cordilheira dos Andes. Então essa também está verdadeira, ficando a letra E, a última, claro, se todas estão corretas, vamos ver o que está errado. A América é banhada na sua porção oriental pelo Oceano Pacífico e na ocidental pelo Atlântico. Então vamos supor que essa questão aqui ela fosse a América, só você tem uma noção, né? Então a porção oriental é a da direita, a direita da América nós temos o que? O Atlântico. E na porção ocidental é que nós temos o Pacífico. Então a letra E é que você deve assinalar como incorreta. Vamos à próxima questão. Desce aí, galera. Bom, vamos então aqui à nossa segunda questão sobre a localização baseando-se pelo planisfério, analise as alternativas e assinale a correta. Então, a primeira, a porção oeste da África é banhada pelo Oceano Índico. Então, se você perceber, vamos supor que essa minha questão aqui enunciado seja o continente africano, a porção oeste é a esquerda, né? Então, a esquerda da África é o Atlântico, né? E não o Índico. Errada a primeira. Vamos lá então à letra B. A linha do Equador divide a Terra em 2 hemisférios, por enquanto correto. Só que aqui deixou errado, ó. Setentrional e boreal é a mesma coisa, significa norte. Então o correto deveria ser aqui austral e boreal, poderia ser, né? Poderia ser setentrional e aqui meridional, ou então norte e sul estaria correta, mas nesse caso está errado, porque setentrional e boreal significa a mesma coisa. A próxima, o Brasil é cortado por 2 paralelos, a linha do Equador e o Trópico de Câncer, né? Então o Brasil ele é cortado pela linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Lembra da nossa paródia, né? Prefiro ser corno, que a gente canta lá para você, tem até no aplicativo lá irado. Tem essa paródia aí para você cantar e memorizar as informações importantes. Os fusos horários a oeste de Greenwich, à esquerda de Greenwich, são atrasados. Sendo assim, todos os fusos brasileiros são atrasados em relação a Greenwich Meridian Time. Isso aí, galera. Achamos a alternativa que você deve assinalar, que é a letra D. A letra E ela está errada. O Japão, conhecido como a Terra do Sol Nascente, fica a oeste do meridiano de Greenwich. Na verdade, o Japão ele fica a leste do meridiano de Greenwich, dando assim essa informação errada. A próxima questão. Sobre a localização do Brasil e de Santa Catarina na América, indique as proposições que estiverem de acordo com ele. O Brasil é atravessado por 2 paralelos, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Sim, você vai anotar. Vamos lá. A maior parte das terras brasileiras estão localizadas no hemisfério meridional. Sim, a maior parte das terras no Brasil estão no sul, verdadeiro. A próxima. Ao considerarmos os principais paralelos, nosso país possui um clima predominante tropical. Sim, a maior parte do Brasil está entre os trópicos, sendo assim um clima tropical.
Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os dois únicos estados situados inteiramente na área subtropical. Sim, o Paraná ele é cortado, né, pelo Trópico de Capricórnio. Então tem uma parte do Paraná que não está totalmente. Os únicos inteiramente, sim, são Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A próxima. O Chile e o Equador são países sul-americanos que não fazem fronteira com o Brasil. Sim, também está na nossa palavra. Lembra? Eu sei que com Chile e Equador não existe qualquer saída. Então, beleza, essa aqui também você vai assinalar. Vamos ali, né? Então, o gabarito ficou qual, Marcelo? Ficou essa correta, né? Essa correta, essa aqui correta, essa próxima aqui, né? Que ela está também a maior parte correta, então todas corretas. Deu quanto, Marcelo? 16, 20, 31. 31 é o nosso gabarito, beleza? Vamos então à nossa questão número 4, outra questão da UFSC. A partir da interpretação do mapa do Brasil de dimensões, pontos extremos e considerando que o Brasil possui terras nos 3 dos 4 hemisférios, assinale, né, a correta. Vamos lá. Em função das dimensões leste-oeste, o Brasil apresenta somente 2 fusos horários que estão adiantados em relação ao meridiano de Greenwich, 0. Né? Primeiro, o Brasil ele tem 4 fusos horários e nós estamos atrasados por estar à esquerda de Greenwich, beleza? Então, errada. Em relação ao paralelo 0, o Brasil possui terras no hemisfério norte e sul. Sim, com relação ao Equador, o Brasil tem a maior parte no sul, mas também tem um pedaço do seu território, de 7 a 8% ali no norte. A próxima, o ponto extremo oriental do Brasil localiza-se na região norte. Então, o ponto extremo oriental, beleza? Qual seria? Então, aqui nós temos como se fosse isso aqui, né, o planisfério, ou o Brasil, vamos supor assim, o Brasil nesse caso aqui, você vai pegar o ponto extremo oriental é o lado leste. Ele fica na região norte? Não, ele fica na região nordeste. Então, a 08, a latitude extremo meridional sul do Brasil, né, equivale a 33 graus e 45 minutos e 9 segundos? Sim, verdadeira, alternativa aí bem difícil para você responder, né? Mas sim, é o ponto extremo sul, lá, o Arroio Chuí do Brasil. Naquela região, a localização dele é no paralelo, né, como se fosse lá na latitude, né? Então, a 08, a latitude extremo meridional, sul do Brasil, né? Corresponde a 33 graus e 45 minutos e 9 segundos sul? Sim, verdadeiro. Uma alternativa, né? Difícil, mas verdadeiro. A próxima. 2 dos 4 pontos extremos do Brasil localiza-se no complexo regional amazônico. Então, é só seguir a música. Lembra da música? No norte, Caburaí, no sul, Chuí, no leste dos Seixas, no oeste, Serra da Contamana. Então, o Caburaí, ele fica em Roraima, né? Então, no oeste, a Serra da Contamana, ela fica no Acre. 2, sim, estão na região amazônica, então essa também é para assinalar. Os pontos extremos do Brasil não são considerados equidistantes. O que é equidistantes? Possuem a distância praticamente iguais. Então, tu sabe que o Brasil, sim, tem os pontos extremos equidistantes. A distância norte e sul do Brasil, leste e oeste, é praticamente a mesma, cerca de 4.300 quilômetros. Então, você deveria assinalar a 16 e a 8, daria 24, correto? O ponto extremo oriental está errado, o Brasil aqui certo, então deu 26. A próxima. Em síntese, o Brasil é um país inteiramente ocidental, predominantemente do hemisfério sul e da zona intertropical. Então, vamos às frases, né? O Brasil situa-se a oeste do meridiano de Greenwich. Sim? Sim, verdadeiro. O Brasil fica à esquerda, a oeste. A próxima. O Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador. Sim, verdadeiro. O Brasil é cortado na sua porção norte pela linha do Equador. Ao sul do Brasil, temos o Trópico de Câncer, né? Não, essa aqui está errada, é o Capricórnio. Então vamos à próxima aqui, tá? Então, ao sul é cortado pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% do seu território na zona intertropical, entre Câncer e Capricórnio. Verdadeiro, né? A maior parte do Brasil está entre os trópicos. Os 8% restante, que seria abaixo do Trópico de Capricórnio, né, estão na zona temperada sul. Sim, verdadeiro. Então, somente a 3 errada. Então, qual é a letra? Letra D. 1, 2, 4 e 5, letra D. Vamos à questão 6. Assinale as proposições corretas. O Brasil é o único país sul-americano que tem suas terras distribuídas por 3 hemisférios, norte e sul,
e oeste. Não, galera, a Colômbia é um país também que tem, né, cortado pelo Equador, então ele tem terras norte, sul e oeste, né? Facilmente você responderia. A 02. Santa Catarina está situada totalmente ao sul do Capricórnio, o que influencia na caracterização climática. Sim, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles, né, estão abaixo do Trópico de Capricórnio, então, sendo assim, nós temos ali uma grande influência no seu clima subtropical. O Norte e o Nordeste são as duas únicas regiões, né, que estão totalmente localizadas na zona intertropical, né, que estão entre os trópicos. Sim. Ah, Marcelo, como assim? Galera, o Trópico Capricórnio, ele pega um pedacinho do Mato Grosso do Sul e pega, né, passa pelo Paraná e pega um pedacinho de São Paulo. Então, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste. Beleza? Não é totalmente, né? São Paulo, Sudeste, não é totalmente, e o Sul sabe que não. Então, aqui, correta. A próxima. O Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção Chile e Peru. Não, né, galera? É Chile e Equador, então está errada. A 16. A maior fronteira do Brasil é com a Bolívia, cerca de 3.400 quilômetros. Sim, né? Verdadeiro, nossa maior fronteira é com a Bolívia. Então ficou 16, 4 e 2, deu 22. Vamos à questão 7. Sobre o processo de colonização da América, assinale a correta. A América anglo-saxônica corresponde a toda a América do Norte. Não, né, galera? Não é toda a América do Norte. Você sabe que o México pertence, né, à América do Norte, então aqui deixou errada. A próxima. Toda a América do Sul teve colonização latina, colônia e exploração sendo a maior parte de origem espanhola. Não, galera irada. Lembra que nós temos a Guiana, né, que é uma colônia inglesa, e o Suriname, que é uma colônia holandesa. O Brasil e o Suriname são os únicos países da América onde tivemos a colonização portuguesa. Não, né, queridos? Eu acabei de falar que o Suriname foi colônia holandesa. Apesar do Canadá fazer parte da América anglo-saxônica, uma parte de seu país teve colonização latina. Sim, galera, lembra de Quebec. Quebec é francês e o francês veio do latim, então está correta. Beleza? Aqui, claro, todas estão corretas, deixou, né? Facilmente você eliminaria. Então, letra D é que você deve responder. A 8. Sobre os pontos extremos do Brasil, assinale a alternativa incorreta. O ponto extremo sul do Brasil é o arroio Chuí e fica no Rio Grande do Sul. Sim. O ponto extremo oeste do Brasil é a Ponta dos Seixas, fica na Paraíba. Sim. O ponto extremo norte do Brasil é o Monte Caboraí, que fica no estado do Amazonas. Não, né, galera? O Monte Caboraí fica em Roraima, então aqui está errado. Vamos lá. O ponto extremo mais ocidental do Brasil é a Serra da Contamana, no Acre. Então, o ocidente, sim, é verdadeiro, né? O Brasil possui dois dos seus pontos extremos na região norte, sim. O Monte Caboraí, né? E a Serra da Contamana. Então, aqui que deixou errado apenas aqui a questão do Amazonas. Vamos aqui a questão 9, sobre a localização através do planisfério, assinale a incorreta. O Trópico de Câncer fica na porção boreal do planisfério. Sim, fica na porção norte. O hemisfério oeste, também chamado de poente, fica à esquerda de Greenwich. Sim, o hemisfério ocidental, né, o oeste, né, o poente, onde o Sol se põe, porque o Sol nasce no leste, né, fica à esquerda de Greenwich. A zona temperada fica em média latitude, já a polar em alta, sim, né? E a intertropical em baixa, então, correta. O Brasil possui a maior parte do seu território no hemisfério ocidental, todo no ocidental, e boreal, não é no boreal, não é no norte, né? É no austral, letra D, incorreta. A próxima. O clima predominante de baixa latitude é o tropical. Verdadeiro aqui, então, a incorreta é a letra D. A próxima. Sobre a localização do Brasil, assinale a alternativa correta. O Brasil é um país equidistante. Possui terras em todos os hemisférios, com exceção do oriental. Verdadeiro. O Brasil é banhado por dois oceanos, Atlântico e Pacífico, né? Não, é só pelo Atlântico, né? Então, aqui a letra A já achamos aqui a correta, né? Lembra da paródia? Que o Brasil, ele que eu boto lá, né? Vamos, na hora de se localizar, o Brasil eu vou ensinar. É no Ocidente, é todo no Ocidente. Você sabia que é cortado pelo Equador, maior parte no meridional. Eu te falei, austral, eu te falei. Não é bem fácil assim, prefiro ser corno. Logo você que era acostumado a banhar só no Atlântico. Por isso que a paródia é eficiente, né, galera? Vamos lá. Você tem que estudar e a paródia faz você recuperar a informação com mais facilidade, principalmente num dia de nervosismo.
A maior parte do território brasileiro está em média latitude, não, né? Em baixa seria o correto. O clima predominante do Brasil é tropical, pois a maior parte do seu território se encontra em altas latitudes, não, né? Em baixas. Então aqui é a letra A. Beleza, galera? Esse foi o nosso primeiro exercício, é a nossa primeira aula, né? Nós vamos aí gravando para você todas as correções para facilitar, né? E você com certeza estar mais preparado, né, para o Enem e para os vestibulares do Brasil inteiro. Valeu, um abraço e até a nossa próxima correção.